Boa tarde, meus amores. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite quem vai assistir de noite, bom dia para quem vai assistir outro dia, né? Uma alegria ter vocês aqui, né? A gente poder falar desse movimento de repente, entender o que que é esse convite, de entrar nessa corrente do bem, essa corrente que é melhorar meus relacionamentos. E quando eu falo melhorar relacionamento, estou falando melhorar meu relacionamento amoroso, não. Eu falo melhorar meus relacionamentos amorosos com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, transformando a minha vida, transformando a vida de outras pessoas. Esse que é o grande, a lindeza desse trabalho, vem que eu sinto, né? Me perguntaram ontem assim, mas André, até hoje você se surpreende, até hoje você tem esse entusiasmo, até hoje você. Sim, até hoje eu me surpreendo, até hoje eu me encanto, porque eu vejo o resultado efetivo, eu vejo a transformação, eu vejo o despertar, o acordar da pessoa, eu vejo verdadeiramente aquele movimento, daquele estalinho da cura na hora que a pessoa fala assim: poxa vida, e até hoje eu ainda não tinha visto isso, e agora eu estou entendendo o movimento. Agora está fazendo sentido para mim. Agora eu sou capaz de transformar, de pegar aquilo, né? Que, que foi tão duro, tão difícil para mim. E eu escutei uma coisa, eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu escuto, que de repente faz assim um plim no meu ouvido, né? E na hora que eu escutei isso essa semana, me fez esse plim no meu ouvido, que é tipo assim: eu me curo verdadeiramente quando eu consigo fazer algo de bom com aquilo que me machucou. Então, aquilo que foi tão duro, tão difícil, quando eu consigo enxergar aquilo e ver toda a grandeza do que pôde acontecer comigo, porque aquilo aconteceu, é onde que verdadeiramente eu me curo. E se eu entro nesse lugar e me curo, e concordo com tudo isso, e vejo a grandeza do que aconteceu por esses eventos, é, não há necessidade nem de perdão, nem de perdoar o outro, nem de me perdoar, porque aí está tudo certo. Aí tudo está fazendo valer a pena, está tudo conectado e tudo fazendo sentido. É, não estou entendendo, não, André. Me explica melhor, não estou entendendo. Mas aquele rapaz lá na minha juventude me machucou tanto, ele me traiu, ele não falou que me amava, ele vivia aprontando, e de repente eu amava ele tanto, e de repente ele foi embora. Ele, na verdade, né, não tem que lembrar dele, não tem nem que agradecer nada com ele. Mas foi só depois que ele foi embora que eu fui encontrar com outro homem e fui constituir a minha família e fui ter meus filhos. Teoricamente, se ele tivesse sido muito legal comigo, eu tinha ficado com ele. Eu estava com ele até hoje. Se o amor, aquele amor de nós dois, tivesse sido tão fluido, tão prazeroso, tão tudo, eu teria ficado com ele. Então, eu não teria minha família que eu tenho hoje. Eu não tenho os filhos que eu tenho hoje. Eu não tenho os netos que eu tenho hoje. Eu não teria construído a minha carreira profissional que eu construí até hoje. Então, tem um lugar que, quando eu olho para ele, falo. E tem outra coisa, né? Se foi tão difícil para mim, com certeza também foi difícil para ele. Não é impossível uma coisa ser muito boa para mim e ser ruim para o outro. Se está sendo ruim para mim, com certeza não está sendo bom para outra pessoa também, não. Isso é uma ilusão nossa, de que está sendo bom para o outro e para nós está ruim. Não. Se está sendo ruim para mim, se está difícil para mim, com certeza também está difícil para o outro. Né? Isso a vida é assim. Então, se eu consigo olhar para essa situação, para esse relacionamento e falar: olha, eu aprendi com você, inclusive, que eu não tinha coragem de me expressar e de dizer que eu amava, e que para ter uma relação verdadeira é necessário haver a troca, é necessário ter a transparência nos sentimentos, nas relações. Eu era só uma jovem, eu não tinha coragem. Você também não teve a coragem, você também tinha medo, estava inseguro, não foi possível. E eu sinto muito que tenha sido assim. Mas você foi o primeiro dessa lista desses amores na minha vida e você merece esse lugar do primeiro. Então eu te agradeço por isso e reconheço, né,
E aquele negócio, se eu fico olhando lá para trás, com arrependimento, com remorso, eu ainda não estou concordando com o que foi. Eu estou num movimento um pouco arrogante, achando que eu poderia ter feito diferente. E, na verdade, nada poderia ter sido diferente do que foi. Tudo foi exatamente como deveria ter sido. Tá tudo certo. Aquele dia que eu fui demitida, daquele emprego que eu chorei tanto. Isso aconteceu de verdade. Eu era muito bem sucedida e reconhecida lá, e naquele dia eu fui demitida. Aconteceu uma situação específica e eu fui demitida. E eu falei: uau, meu chão caiu, sumiu, desapareceu. Né? Tive que sair do meu apartamento, minha vida virou de ponta cabeça. Se aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não estava aqui. Então, eu, naquela hora, achei muito duro e difícil. Mas hoje eu olho e falo: nossa, eu tive uma oportunidade linda de vivenciar aquele trabalho. Aquele trabalho, lá eu fui reconhecida, lá eu fui vista, lá eu ganhei prêmio, lá eu fui homenageada. Né? Eu aprendi, conheci outras pessoas, que bom. E que bom que, de repente, naquele dia, teve aquela confusão e eu fui demitida. Por uma coisa que eu acho que eu estava certa em fazer e que eu deveria ter feito. Se eu não tivesse ido, eu estar aqui. Então, que bom que foi desse jeito. Na hora foi fácil? Não. Mas foi o que foi necessário para que eu chegasse até aqui dentro da minha jornada. Então, eu agradeço profundamente por aquele rapaz que me desafiou, que me desacatou, que me colocou nessa situação. E espero que ele tenha uma vida muito feliz, que ele esteja bem onde ele estiver, do fundo do meu coração. Quero muito, muito isso. E também, né, esse lugar que muitas vezes me causa ansiedade, por quê? Porque eu fico olhando para o futuro. Né? Muitas vezes eu fico olhando para o passado, com arrependimentos, muitas vezes estou lá olhando para o futuro, com medo do que está por vir. Ah, minha vida virou de ponta cabeça. Meu Deus do céu, e agora? A conta de água veio R$ 2.300. Como que a Copasa fez isso comigo? Como é que eu vou resolver? Vou resolver, vou lá conversar, ver o que, que aconteceu. Ah, meu Deus, pedir demissão. Ah, meu Deus, aconteceu isso. Ah, meu Deus, aconteceu aquilo. Tudo tem um caminho que me leva a um caminho melhor. Eu é que ainda não consegui ver qual que é o movimento. Mas com certeza o movimento da vida é para mim aprender a transformar os meus relacionamentos comigo mesma, com o outro e até mesmo com a vida. A maneira como eu me relaciono com a vida, a maneira como eu me relaciono comigo, a maneira como eu relaciono com o outro e a maneira como eu relaciono com a vida. Eu não tenho que estar de mal com a vida, eu não tenho que estar de mal comigo, eu não tenho que estar de mal com os outros. Na hora que eu consigo ficar de bem comigo, eu estou dando o primeiro passo. Eu estou concordando comigo como eu sou, com a minha criança, eu concordo com meu pai, com a minha mãe, concordo com a vida que veio através do meu pai e da minha mãe. Né? Isso é uma lei sistêmica, hierarquia. Tomar a vida que vem através do pai e da mãe. Eu estou indo para o meu caminho, para o meu lugar. Né? Na hora que eu estou no meu lugar, eu começo a ter afluência de vida. Se eu estou no meu lugar, se eu estou inteira comigo mesma, se eu posso ter minha lua e meu sol aqui dentro de mim, se eu posso ter o meu pai e minha mãe aqui dentro de mim, né? A energia, a vida do meu pai e da minha mãe, não o ser humano, não a humanidade do meu pai e da minha mãe, mas a vida que veio através do meu pai e da minha mãe aqui dentro, e ainda escolho que em mim eles se amam, eu encontro em mim esse ser de amor que cuida, inclusive, da minha criança, me possibilitando a troca com o outro, a troca leve e harmoniosa. Por que, que ela é leve e harmoniosa? Porque eu não estou esperando do outro algo que eu ainda espero do meu pai e da minha mãe. Porque eu já tomei a vida que vem do meu pai e da minha mãe. Então, eu não vou ficar com exigências que meu pai e minha mãe me deram
através de outras pessoas, nem vou ficar com exigências da criança. Tem que ser do meu jeito. Por quê? Porque esse pai e essa mãe estão cuidando aqui de mim. E se eu conseguir fazer esse movimento, né, de fazer as pazes comigo, e aí estou pronta para me relacionar a dois, relacionar com o outro, né? Porque com os amigos, na minha vida profissional, porque se eu resolvi a questão com a minha criança, se eu resolvi a questão com a vida que vem através do meu pai e da minha mãe, lá nos meus relacionamentos profissionais, eu também estou colocando isso num trilho, ok. Eu não vou ter enfrentamentos com a minha hierarquia, eu vou ter uma coisa mais fluida, mais leve. Inclusive, né, eu vou ter a liberdade de ir para a vida. Ir para a vida. O pai, a energia do pai é que fala assim: vamos, minha filha, vamos embora para a vida. Né? O pai não joga a criança para cima? Vamos para a vida, vamos embora. O pai fala: ah, não tem que te dar mais nada, não, vamos, vai procurar emprego. Vamos, está na hora. O pai coloca a gente para ir para a vida. A mãe faz a gente abundante. Às vezes a gente fica contrariado, que o pai e a mãe da gente negam a gente uma coisa, fala, me negou, não me deu isso. Deu para fulano e não me deu. Mas na hora que não me deu, o que é que aconteceu? Eu fui eu mesma dar conta daquilo e fui buscar. Fui para a vida. Então, muitas vezes, o maior presente que eles podem me dar é dar um não. Eu fico lá, às vezes, se eu ainda não resolvi meu problema com a minha criancinha, eu fico lá, ah, meu pai me deu, minha mãe não me deu. Mas se eu cuido da minha criança e recebo esse não, eu falo, opa, eu tenho que ir buscar o que eu quero. Eu posso buscar o que eu quero. Eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou pôr foco, determinação, vou fazer a minha parte e vou correr atrás daquilo que eu quero. E quando eu faço a minha parte, o universo me retribui. Quando eu me coloco a serviço da vida, quando eu estou ali, né, na corrente do bem a serviço da vida, a vida me retribui. Num movimento, inclusive, de equilibrar, do dar e do receber, o que eu dou e o que eu estou recebendo. Né? E se eu entrei nesse movimento da corrente do bem, eu começo a olhar para o mundo e para a humanidade e fazer as pazes com o mundo e com a humanidade, sem querer consertar o mundo e a humanidade. Reconhecendo, inclusive, que tudo que acontece tem um propósito maior, uma questão maior que eu não estou enxergando. Que não existe ninguém na face da Terra que não tenha um serviço divino de vida, mesmo que seja um serviço terrível, um serviço destrutivo. É difícil de compreender, mas é um serviço divino, é um serviço de vida. E quando eu entendo do lugar mais profundo disso, no meu coração, as minhas crenças e os meus julgamentos também vão abaixando comigo e com o outro, o que vai também facilitando mais uma vez os meus relacionamentos. Né? A cada passinho que eu vou dando, a cada movimento que eu vou dando, é como se eu fosse tecendo uma teia que vai cada vez mais facilitando, trazendo leveza, fluidez e harmonia nos meus relacionamentos e, consequentemente, na minha vida. Olha que coisa mais, parece assim, né? Simples. É eu amar o processo. Isso não é um botãozinho de liga e desliga, né? Às vezes eu fico achando assim, é só um botãozinho de liga e então tomei a vida que veio do meu pai mesmo. Plim, 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 plim. Como se fosse uma coisa assim muito fácil. É um processo. O que eu posso fazer? Eu posso escolher viver o processo, fazer a minha parte. Eu posso falar, agora eu vou estar aqui no presente, na minha presença, olhando para o passado e falando, foi como foi. E mesmo que eu ainda não tenha entendido, eu entendo que foi todo esse movimento que me trouxe até aqui onde eu estou. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou viver aqui no presente, criando, né? Eu posso, inclusive, criar espaços de criação e de criatividade para a minha vida. Para a minha vida, o que que eu quero? Como é que eu quero lá na frente? O que que eu tenho que plantar agora para me colher lá na frente? Se eu quero bons relacionamentos, eu tenho que começar a cuidar de mim.
Eu tenho que começar, depois de cuidar de mim, olhar para as relações que estão ao meu redor, cuidando das que estão mais próximas, para depois cuidar. E isso vai no efeito dominó, chegando inclusive na humanidade. E isso é lindo. Isso eu estou chamando de entrar na corrente do bem maior. E isso, para mim, tem significado, tem propósito, faz sentido e me enche a alma, me encanta os olhos, me surpreende. Às vezes eu falo assim, nossa, presta atenção, gente, olha que coisa mais espetacular. Vem aquele encantamento, aquela coisa assim, nossa, isso funciona mesmo. Essa tal dessa constelação familiar é uma coisa inacreditável. Graças a Deus que isso existe. E fico assim, feliz de ver o movimento na vida das outras pessoas, ver aquilo, é, ver as pessoas ressignificando, né? Olhando para, não, isso aqui foi uma crença que me trouxe até hoje. Quais são mesmo os valores, né? Aí eu posso começar, inclusive, a amar esse processo de estar vivendo tudo isso. Viver esse trabalho, viver o movimento de transformação, porque se o outro está se transformando, eu também estou me transformando. Então, eu também agradeço por tudo isso em mim. E aí, fico mais. E se eu estou mais agradecida, eu entro num lugar de receber mais. E se eu entro num lugar, né, a gratidão me coloca num lugar de humildade e também é um, um antídoto contra o mal olhado e me coloca num lugar de receber mais. Aí o universo me devolve mais ainda. E aí eu trabalho a serviço do bem, a serviço da vida. A prosperidade chega, eu gasto a prosperidade a serviço da vida, e aí entro nesse fluxo de dar e receber, que é fluido, que é leve, que é gostoso. Então, assim, eu espero que isso tudo tenha feito sentido de alguma maneira para vocês, que tenha é, é, que eu possa verdadeiramente, né, escolher agora, fazer a minha mudança, dar o próximo passo em direção a mim mesma, me amar mais, ser mais generosa comigo mesma, mais amorosa comigo mesma e olhar para mim. É, nós temos uma turma começando, para quem quer vir fazer a formação com a gente, para quem está chegando agora. E é uma alegria receber pessoas novas, ver que isso continua, que esse movimento continua, né? É, coloca meu telefone aí, Daniel, fazendo favor. Coloca meu site também, por favor, www.andreadurso.com, porque lá no meu site, para aqueles que já se formaram, né, lá no meu site tem cursos de atendimento individual com bonecos, protocolos, âncoras, objetos, tem curso de tarô, tem curso de dinâmicas, tem curso de falas sistêmicas. Muitas vezes eu ainda estou precisando de mais um pouquinho e tem esses cursos lá no meu site. E eu falo também, né, lá no meu Instagram tem aulas de tarô, no meu YouTube tem aulas de tarô, aulas de constelação. Me sigam lá no meu YouTube, é uma alegria para mim, é uma maneira de vocês me ajudarem. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Porque eu falo que me faz bem estar aqui. É um momento que eu também paro para me olhar, né? Como é que eu estou, como é que as minhas relações estão, como é que eu estou lidando com minha questão da minha conta lá, como é que eu estou me lidando com a minha questão daquele que foi embora. Isso tudo é um movimento que também a vida continua acontecendo para mim. Não é o fato de eu estar aqui falando que a vida não acontece. E é um momento que eu paro e falo, olha, como é que eu estou lidando com tudo isso? E aí isso é muito gratificante, né? Para aqueles que estão chegando, a formação é uma formação linda que acontece em finais de semana, são 9 finais de semana, extremamente vivencial, a teoria toda do Bert Hellinger, que nós vamos aprender através de dinâmicas, constelações, durante todos os módulos. Tem muitos professores. É, quando eu tenho muitos professores, fica mais fácil de eu achar o meu jeito de fazer, porque fica leve e gostoso quando eu faço do meu jeito. Quando eu fico tentando fazer do jeito do outro,
Fica meio robô, né? Eu vejo o jeito do outro e falo, ah, esse jeito, isso aqui é bom para mim. Eu vejo um outro e vejo isso aqui é bom para mim. Eu vejo um outro, isso aqui é bom. Né? Tem práticas para a gente poder viver e tem várias formas de pagamento e vai ser uma alegria enorme, né? Ter vocês novos aqui e seguir junto com vocês, né? Eu adoro quando eu vejo as carinhas conhecidas que já estão aqui, me sinto tão feliz, tão homenageada, fico muito, muito, muito feliz mesmo. E agradeço do fundo do meu coração. É uma alegria para mim ter vocês aqui e vou fazer já já uma conversa do tarô também. Se alguém quiser, tem o link aí, Dan? O Daniel vai deixar o link aí. Se alguém não tiver recebido, porque não está lá, se quiser, alguém quiser entrar no grupo de receber o link do tarô, me dá um oi no meu WhatsApp, eu incluo lá no grupo do tarô para receber o link. E para quem quiser, tem um link aí, o Daniel colocou. Nós vamos fazer um movimentinho com as cartas, tirar umas cartinhas, que é muito legal também, muito bacana. Eu amo as cartas. Mesmo jeito que eu amo os bonecos, eu amo as cartas. E eu consegui juntar os dois. Então, tem horas que eu acho simplesmente bárbaro esse negócio de juntar duas ferramentas. Então, é só um até breve, espero vocês. Mas daqui a pouco. Se pedir a senha, é vida. Se pedir a senha, né? A senha é vida. Tá? Se na hora de entrar no link aí, se alguém for assistir a aula lá, a senha é vida. E uma alegria estar com vocês, um beijo bem grande. Até daqui a pouco, até semana que vem. Porque ela escreveu lá também, então,